dia a todos. O tema que eu vos trago aqui hoje é a influência dos espaços naturais na saúde física e mental. E eu, antes de começar esta sessão, gostaria de agradecer à Florestas.pt a oportunidade de estar aqui hoje a falar neste tema no qual eu trabalho na minha atividade de investigação e que é tão relevante para a saúde da população, para o planeamento territorial e para a gestão dos recursos. Foi desta forma que eu estruturei a minha apresentação. Portanto, eu vou começar com aspectos mais gerais, com a definição de saúde, dos seus determinantes e de espaços naturais. Depois falarei então da relação entre a saúde e a natureza, e aqui eu vou dar alguns exemplos de estudos epidemiológicos nacionais e internacionais sobre o tema. E de seguida tenciono falar um pouco sobre o impacto da degradação ambiental, nomeadamente a desflorestação, na saúde das populações. E terminarei depois a sessão com algumas implicações práticas destes resultados. Portanto, começando então com a definição de saúde e dos seus determinantes. O conceito de saúde foi definido pela Organização Mundial de Saúde e é entendido então como um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente ausência de doença ou enfermidade. Portanto, é um conceito holístico e por isso, quando eu vos falar sobre a relação entre a natureza e a saúde, vocês vão-se aperceber que muitos destes estudos se debruçam sobre desfechos de saúde como o stress, a participação em atividades físicas, a socialização e não necessariamente naquela díade que é a oposição doença e ausência de doença. Da mesma forma que a definição de saúde é bastante ampla, também a conceptualização dos seus determinantes o é. Durante muito tempo, o paradigma vigente acreditava então que a nossa saúde era somente o resultado da nossa herança genética e dos nossos comportamentos individuais, portanto o que comíamos, a atividade física, o tabagismo, etc. Mas atualmente já se reconhece que existe um grande número de fatores de natureza mais macro, portanto, sobre os quais nós temos menos controle, que afetam a nossa saúde, nomeadamente questões como as nossas características socioeconómicas, o acesso aos cuidados de saúde, fatores culturais e, claro, o ambiente físico que nos rodeia. E aqui temos fatores como o clima, a poluição, o ruído e o tema que nos traz aqui hoje, que é a questão dos espaços naturais. E então, como é que a saúde pública define espaços naturais? O que é um espaço natural? Existem várias definições, mas nós em saúde pública, que é a perspectiva que eu vos trago aqui hoje, adota uma definição bastante abrangente que entende como espaço natural um espaço que contém elementos de sistemas vivos, como plantas, animais, não humanos. Ou seja, temos aqui um grande número de espaços com diferentes graus de diversidade e diferentes graus de intervenção humana. Por exemplo, uma floresta normalmente tem um nível de intervenção humana relativamente reduzido, ao passo que um parque numa cidade é muito mais humanizado e muito mais sujeito a intervenção do que estes outros espaços naturais. Portanto, trata-se de uma definição abrangente que inclui elementos e espaços como parques urbanos, as florestas, espaços azuis, áreas selvagens intocáveis, etc. E agora, depois de eu vos falar sobre estes conceitos essenciais, eu queria então falar um pouco sobre a relação entre a saúde e os espaços naturais. Portanto, é quase do senso comum que os seres humanos têm uma ligação inata à natureza. Isto está inclusivamente patente em muitos dos nossos comportamentos e preferências, muitas das quais inconscientes. Por exemplo, nós sabemos que as crianças têm uma enorme atração por contactar com elementos vivos, portanto animais e plantas, e por outro lado não têm tanto interesse em objetos inanimados. Nós também, adultos, também damos preferência pelo contacto com elementos naturais. Aliás, até os trazemos para dentro das nossas casas, comprando plantas e usando materiais de construção e de mobiliário provenientes da natureza, como madeiras e pedras. Portanto, esta vontade e este desejo inato de nos ligarmos à natureza nós chamamos de biofilia, que foi um conceito introduzido no livro que vem no slide por o biólogo Edward Wilson.
Muito provavelmente, devido a esta ligação inata que nós temos à natureza, já desde o século XIX, que vários profissionais de saúde e cientistas começaram então a estabelecer esta relação entre a saúde e a natureza. Eu trago-vos aqui este excerto de um livro da conhecida mãe da enfermagem moderna, chamada Florence Nightingale, em que ela própria constata que os pacientes recuperavam mais rapidamente das suas doenças quando contactavam com elementos naturais. E ela dá aqui o exemplo da reseção de um simples ramo de flores. Também baseado neste conhecimento empírico e popular, já durante o século XX multiplicaram-se os chamados sanatórios. Estes sanatórios eram predominantemente localizados em espaços naturais. Os sanatórios, como muitos de vocês saberão, eram estabelecimentos de saúde para onde os pacientes com tuberculose e outras doenças eram enviados para ficarem assim completamente isolados da sociedade. E, regra geral, estes espaços, estes estabelecimentos, eram localizados então em locais altos, perto de zonas florestadas, de forma a haver um contacto privilegiado com a natureza que se acreditava que na altura ajudassem na recuperação destes pacientes. A criação de espaços naturais, como espaços verdes, também teve um papel central em muitas medidas higienistas que foram levadas a cabo no século XIX e no século XX, para fazer face à Revolução Industrial e aos problemas de saúde pública que ela gerou. Problemas como a sobrelotação, a poluição do ar e a proliferação de doenças infecciosas na população. Foi também nesta altura que nasceu o chamado movimento das cidades-jardins. Este movimento defendia que as cidades deveriam ter espaços naturais, como espaços verdes, como parques, perto das residências, de forma a promover o bem-estar da população, e foi precisamente nesta altura que surgiram espaços muito bem conhecidos por nós, como o Central Park, nos Estados Unidos, em Nova York, e também nesta altura surgiram alguns bairros em Portugal em que foi dada esta ênfase à presença de espaços naturais. E eu trago-vos aí, numa das imagens, o bairro Marechal Gomes da Costa, situado no Porto, em que realmente se obedeceu a estes princípios da cidade-jardim. No entanto, todas estas ações que eu vos falei atrás baseavam-se em conhecimento meramente popular de que espaços naturais, como as florestas e os parques urbanos, faziam bem à saúde da população. Portanto, não existia evidência robusta que comprovava este efeito benéfico da natureza na saúde. Portanto, no entanto, mais recentemente tem havido um grande boom e um grande interesse em averiguar de forma rigorosa, através de estudos epidemiológicos, de que forma é que os espaços naturais beneficiam a nossa saúde física e mental. E no gráfico do slide conseguem ver precisamente este crescimento exponencial no número de estudos sobre o tema natureza e saúde. E então, que evidência temos nós sobre o efeito da natureza na saúde das populações? Portanto, o primeiro estudo epidemiológico sobre este tema foi este de Roger Ulrich. Tratou-se de um estudo experimental aleatorizado, em que metade dos pacientes que tinham sido sujeitos à cirurgia ficaram a ocupar enfermarias com vista para uma parede abetonada, portanto de tijolo, e a outra metade ficou em enfermarias com vistas para um arvoredo. Este autor depois comparou alguns indicadores de recuperação após cirurgia, nomeadamente a toma de analgésicos, entre os dois grupos, os pacientes com vistas para o arvoredo e os com vistas para a parede de tijolo, e constatou que aqueles que tinham as vistas para o arvoredo recuperavam muito melhor e com menos dores do que aqueles que tinham a vista para o ambiente não natural, portanto para a parede de tijolo. Depois deste trabalho foram realizados muitos outros e hoje podemos dizer que a natureza afeta a nossa saúde de forma positiva através destes 4 grupos de mecanismos. Mecanismos psicológicos, mecanismos bioquímicos, mecanismos comportamentais e mecanismos físicos. E agora vamos tentar desmontar então cada um deles, um de cada vez.
Os mecanismos psicológicos têm então a ver com o efeito direto dos espaços verdes na nossa saúde mental. Portanto, e quando nós falamos em mecanismos psicológicos, temos necessariamente de falar dessas teorias que vêm no slide, a teoria da restauração da atenção e a teoria da recuperação do stress. Segundo a primeira teoria, proposta nos anos 90, a utilização e a contemplação dos espaços naturais reduz então a fadiga mental associada ao nosso dia-a-dia, portanto, a exposição ao ruído, ao stress, ao trânsito, à aglomeração de pessoas, e isto faz com que a nossa atenção e concentração melhore, portanto, tem um impacto importante, inclusivamente, na nossa produtividade. E depois temos a teoria da recuperação do stress, proposta por Ulrich nos anos 80, que nos diz que o contacto nos espaços naturais é capaz de reduzir, então, as respostas psicofisiológicas ao stress, ou seja, ele é capaz de reduzir a atividade do nosso sistema nervoso simpático, que é responsável pelo estado de fight or flight, portanto, pelo estado de stress e de alerta. Eu trago-vos então alguns exemplos de estudos que comprovam precisamente essa relação entre a exposição aos espaços naturais e o stress. Por exemplo, no trabalho que vem agora na apresentação, portanto, nos slides, o que estes autores fizeram foi comparar indivíduos, portanto, dividiram uma amostra de 150 pessoas em 3 grupos. Um grupo que contemplava imagens de espaços altamente urbanizados, outro grupo que contemplava imagens de parques e outro que contemplava imagens de florestas. E o que eles fizeram depois foi comparar a recuperação e a reação a um evento de stress entre estes 3 grupos. E a grande conclusão do estudo foi que, de facto, indivíduos que vislumbravam as imagens relacionadas com espaços arborizados, como os parques e as florestas, tinham menores níveis de stress, aqui medido pelos níveis de transpiração, pelos níveis de sudorese, que é um marcador de stress, em comparação com aqueles que vislumbravam as tais zonas altamente urbanizadas. Neste outro exemplo, trago-vos resultados de um estudo feito em Portugal, aqui pela equipa do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em que nós também quisemos comprovar e ver este impacto do contacto com a natureza na redução do stress. Trata-se de um estudo luso-espanhol em que nós queremos perceber até que ponto as pessoas que durante a pandemia tiveram mais expostas à natureza tinham melhor saúde mental do que aquelas que tiveram menos expostas. Isto porque a exposição aos confinamentos e um evento disruptivo como uma pandemia é uma fonte conhecida de stress. Portanto, nós lançámos um questionário online em Portugal e Espanha durante o primeiro confinamento da Covid-19 e o que concluímos, aqui focando no caso português, foi que as pessoas que mantiveram ou aumentaram a frequência com que estavam expostos a espaços naturais públicos, e estes espaços incluíam florestas, montanhas, praias, parques urbanos, etc., quer através da visita aos espaços, quer através da contemplação através de uma janela, tinham menores níveis de stress, menos sintomas psicossomáticos, ou seja, aquelas dores que nós temos quando estamos mais também menores níveis de sofrimento psicológico, portanto, demonstrando aqui o efeito redutor do stress da natureza. Depois temos um segundo grupo de mecanismos, que são os mecanismos bioquímicos. Portanto, nós sabemos que as pessoas que frequentam espaços verdes e outros espaços naturais estão mais expostas ao sol, e o sol é necessário para nós sintetizarmos vitamina D, que é uma vitamina / hormona que é essencial para o nosso sistema imunitário e para o nosso sistema neuromuscular. Portanto, é um dos mecanismos pelos quais pessoas mais expostas à natureza têm melhor saúde. Além disso, o contacto com bactérias e outras espécies de micro-organismos presentes na natureza, sobretudo em idades precoces da vida, também é essencial para a maturação do nosso sistema imunitário. E isto é o que defende a hipótese da biodiversidade.
que nos diz que a não exposição a uma grande diversidade de micro-organismos leva a um desequilíbrio no nosso microbioma, a um desequilíbrio no nosso sistema imunitário, gera um estado de inflamação no nosso corpo e nós sabemos que a inflamação está associada às doenças crónicas mais comuns que nós lidamos na atualidade. E, finalmente, existe ainda um outro mecanismo, este menos conhecido e a evidência sobre ele é menos robusta, que nos diz que a exposição a fitoncidas provenientes dos óleos essenciais de madeiras, portanto presentes nas árvores de zonas florestadas, aumentam a atividade das células NQ, que são um tipo específico de células de linfócitos, que têm um papel importante no combate a infecções virais e no combate a células tumorais, portanto associadas a cancros. Depois, eu trago-vos então sobre isto um exemplo de um estudo em que nós queríamos precisamente testar esta hipótese da biodiversidade. Nós para isso usámos então dados de um estudo da área metropolitana do Porto, chamado Estudo da Geração 21, em que quisemos relacionar os níveis de vegetação no entorno das residências nos nossos participantes com o risco de sensibilidade alérgica. Sensibilidade alérgica, no fundo, é revelador de disfunção no sistema imunitário. E o que observamos foi que indivíduos ou que crianças que tiveram ao longo dos primeiros 10 anos de vida maior exposição à vegetação, portanto maior exposição à biodiversidade, apresentavam menos risco de ter esta sensibilização alérgica. Depois temos o grupo dos mecanismos comportamentais, são aqueles que nós mais intuitivamente percebemos. Nós sabemos que visitar espaços naturais, como espaços verdes e florestas, está associado a maior atividade física e também a uma maior frequência de contactos sociais. E sabemos que estes dois fatores, atividade física e sociabilidade, são essenciais e são importantes para a saúde da população. Há inclusivamente evidência, no que respeita à atividade física, que praticar atividade física em espaços naturais como parques e florestas é mais benéfica para a saúde do que praticar a mesma quantidade de atividade física em espaços humanizados não naturais. Nos últimos anos tem também sido dada particular atenção ao papel dos espaços naturais enquanto locais de encontro da população, uma vez que um dos grandes problemas de saúde pública da atualidade é precisamente a solidão. Portanto, estimativas recentes apontam que cada 4 pessoas sofre de solidão. A solidão está associada a outcomes de saúde prejudiciais e já existe então uma evidência crescente de que o contacto com os espaços naturais aumenta então as oportunidades de encontro e de interação social e reduz então os níveis de solidão na população. Sobre este tema dos mecanismos comportamentais, trago também um exemplo de um estudo realizado aqui em Portugal, na cidade do Porto, no âmbito do estudo EPI-Porto, em que nós verificamos, de facto, que mulheres idosas que residiam mais longe de espaços verdes, neste caso parques urbanos, passavam menos tempo em atividade física. E isto é um achado para nós muito importante, porque nós sabemos que a atividade física é um determinante importante do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo e do envelhecimento bem-sucedido. Depois temos os mecanismos físicos, portanto, os mecanismos sobre o ambiente. Por outras palavras, nós sabemos que os espaços naturais, sejam eles espaços verdes, sejam eles espaços aquáticos, são capazes de mitigar algumas das exposições prejudiciais à saúde da população, nomeadamente a exposição ao calor excessivo, a exposição à poluição sonora e a exposição à poluição atmosférica. Sabemos que a presença de espaços naturais é capaz de arrefecer as temperaturas das cidades, que sofrem do chamado problema da ilha de calor urbano, e há inclusivamente um estudo que saiu recentemente que demonstrou que se nós conseguíssemos aumentar a cobertura arbórea das cidades europeias em 30%, conseguiríamos prevenir cerca de 1/3 das mortes prematuras causadas pela exposição ao calor excessivo. Sabemos também que a presença de árvores reduz os níveis de ruído,
e por isso elas são usadas como barreiras acústicas, e sabemos também que a vegetação atua como um filtro aos poluentes do ar, e faço aqui a ressalva que a poluição do ar é o fator ambiental mais importante para a saúde da população. No entanto, apesar destes benefícios todos que eu vos falei, a degradação ambiental, motivada pelas alterações climáticas e pela desflorestação, tem reduzido as oportunidades de contacto da população com a natureza e tem gerado, inclusivamente, novos desafios e problemas em saúde pública. Um desses desafios e problemas tem a ver com os incêndios florestais, que têm vindo a aumentar em frequência e que estão associados à emissão de uma enorme quantidade de matéria particulada, e esta emissão de matéria particulada está, por sua vez, associada a um aumento do risco de morte, seja ela mortalidade geral, seja mortalidade por doença cardiovascular ou respiratória, que é o que conseguem ver nos gráficos do slide. Em Portugal, inclusivamente, sabemos, de acordo com o ano 2021, que ocorrem anualmente cerca de 127 mortes diretamente relacionadas com a poluição gerada pelos fogos florestais, e sabemos que estes fogos irão aumentar em frequência nas próximas décadas. Além disso, outra consequência importante em termos de saúde pública da degradação ambiental, em particular da desflorestação, tem a ver com o surgimento e o ressurgimento de novas doenças infecciosas. Sabe-se que um dos fatores mais importantes para o surgimento de novas doenças infecciosas tem precisamente a ver com as mudanças do uso do solo, como podem ver no gráfico à direita, visto que estas mudanças nos usos do solo fazem com que os padrões de interação entre os hospedeiros que trazem então os vírus e os agentes patogénicos se modifiquem. Temos inclusivamente alguns exemplos bem conhecidos sobre este tema. O primeiro tem a ver com a epidemia do VIH-Sida, que sabemos que foi disputada precisamente pela atividade humana em zonas florestadas em África, que fizeram com que os humanos se aproximassem dos hospedeiros habituais do vírus, os chimpanzés. Por outro lado, também sabemos que na atualidade, em muitas zonas endémicas da malária, portanto zonas em que normalmente temos malária, os picos de incidência desta infecção tendem a coincidir com episódios de desflorestação, o que faz com que os mosquitos que transmitam a infecção mudem os seus habitats e se aproximem dos seres humanos. Resta ainda falar dos impactos da degradação ambiental e das alterações climáticas na saúde mental. Normalmente, após um desastre natural, como uma cheia, um incêndio florestal, as comunidades que são afetadas por este episódio têm piores estados de saúde mental, tais como ansiedade, preocupação excessiva, depressão, mas atualmente têm surgido perturbações novas resultantes da preocupação excessiva com as alterações globais ambientais e com as alterações climáticas. E uma dessas perturbações é aquela que nós designamos de ecoansiedade, que, embora possa despoletar comportamentos positivos na população, como o ativismo ambiental, como a adoção de comportamentos pró-ambientais benéficos, como a reciclagem ou a redução de consumo, sabemos também que estes níveis altos de ecoansiedade, portanto, stress associado às alterações ambientais, está associado a outcomes de saúde, a desfechos de saúde menos positivos, como a redução da funcionalidade, sintomas de depressão, ansiedade, problemas de sono, etc. Felizmente, toda esta evidência acumulada tem gerado diversas ações e recomendações que eu vos queria falar um pouquinho. Portanto, uma dessas recomendações é aquela que é preferida pela Organização Mundial de Saúde, que atualmente recomenda que toda a população tenha pelo menos um espaço natural de 5.000 metros quadrados ou mais, ou uma distância nunca superior a 10 minutos a pé.
portanto cerca de 300 metros das residências, e a Organização Mundial de Saúde recomenda também que haja uma densidade mínima de 9 metros quadrados de espaços verdes por habitante nas diversas localidades. No entanto, a maioria das cidades e a maioria dos lugares do mundo ainda está muito aquém destes padrões. E por causa disto, e por causa da crescente consciencialização dos benefícios da natureza na saúde das populações e bem-estar, tem havido uma enorme aposta nos modelos de urbanismo e de arquitetura biofílica. Portanto, estes modelos de urbanismo e de arquitetura priorizam os elementos naturais no desenho das cidades e do edificado. Portanto, priorizam a presença de árvores, de coberturas verdes, de hortas urbanas, etc. E trago-vos inclusivamente algumas imagens de Singapura, que é um caso de uma cidade bem conhecida por ser um exemplo de cidade biofílica. Além disso, também está a haver um ressurgimento das terapias baseadas na natureza. Portanto, terapias ancestrais asiáticas, como os banhos da floresta, estão a ser cada vez mais utilizadas em países europeus e do norte da América, e a sua eficácia está inclusivamente agora a ser testada e avaliada. E embora ainda não haja evidência suficientemente robusta sobre os benefícios na saúde destas terapias baseadas na natureza, a verdade é que em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Nova Zelândia, os médicos já prescrevem a exposição à natureza como uma terapia complementar para melhorar a saúde física e mental dos seus pacientes. Portanto, para rematar esta apresentação, eu queria então concluir com uma mensagem que é a seguinte: portanto, espaços naturais, como as florestas, são cada vez mais entendidos então como elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável e harmonioso das sociedades humanas. Portanto, temos que os valorizar e temos que utilizar os seus serviços para o benefício da saúde da população. E com isto termino a minha sessão e gostaria mais uma vez de agradecer à florestas.pt pela oportunidade e a todos vocês pelo interesse neste tema. Muito obrigada.